Olá, pessoal. Eu sou o Leandro, eu trabalho na Globo.com. Eu sou líder técnico da plataforma de vídeos ao vivo e da CDN da Globo também. E o que iremos explorar aqui hoje é como a Globo, quais são os sistemas, qual a arquitetura desses streaming já tão conhecido das pessoas no Brasil, que é o da Globo, né? Tudo do que você assiste de Globoplay, ou mesmo de Big Brother Brasil, ou de outras coisas no formato digital, passa através desses sistemas que a gente vai descrever aqui. Eu já falei sobre mim um pouco, se você quiser, tiver interesse em saber um pouco mais sobre as coisas que eu falo aqui, e até mais um pouco sobre um pouco do trabalho em si, você pode seguir para o meu GitHub, que lá tem bastante conteúdo que eu compartilho, principalmente relacionados à tecnologia. Bem, antes de começar a falar sobre o assunto em si da, 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 da arquitetura da Globo de streaming, eu acho que vale uma introdução rápida sobre áudio e vídeo digital e depois uma introdução rápida sobre áudio e vídeo digital na internet. Isso é importante porque acho que vai ajudar a solidificar um pouco o entendimento. Pensando um pouco sobre vídeo, no contexto humano, quando a gente passa uma série de imagens numa frequência conhecida, X, o nosso cérebro tem a impressão de que está vendo um movimento. Essa é a ilusão do vídeo em si, a ideia do vídeo, é criar a ideia de que um movimento a uma velocidade X vai fazer com que seu cérebro perceba que aquilo seja uma imagem em movimento, o que na verdade não é. Mas dessa ideia simples, a gente pode extrair um pouco do fundamento de o que é um vídeo digital, o que é um vídeo para o computador. Se você pensar que o vídeo você pega uma foto ela tem uma altura e uma largura, uma propriedade. E se você colocar essa altura e uma largura e repetir várias fotos dessas, várias frames dessas, por exemplo, quadros por segundo, que é o termo mais utilizado, você vai ter essa ilusão de um vídeo. E é basicamente isso que é um vídeo digital. Então, você tem duas propriedades bastante importantes, que é a resolução, né? Qual que é a altura e qual que é a largura desse vídeo, e também você tem essa outra propriedade, que é qual a frequência que eu mostro os meus frames na tela. Além disso, os nossos vídeos digitais, eles possuem cor, e um esquema bastante utilizado para colorir estes vídeos é o RGB, que é o Red, Green and Blue. Na verdade, para você dar cor para por exemplo, esse exemplo aí do pedaço da maçã, é como se você tivesse vários pixels, e aí você tem ali a contribuição da cor vermelha, da cor verde e da cor azul. Com essas três cores básicas, você consegue formar qualquer tipo de cor. E essa é a ideia básica atrás de vídeo digital. Áudio é um pouco mais complexo de visualizar, ele, de mentalizar como que o áudio se comporta. Então, a ideia mais interessante para o áudio é demonstrar, por exemplo, áudio. O que é áudio? É a propagação das ondas sonoras através de um meio, no caso o ar, né? Então, você pode ver que tem esses pontinhos vermelhos ali, é como se ela se propaga, ela movimenta, mas ela não sai de lado, é como se tivesse ondas se mexendo para causar essa percepção do que é o áudio para o nosso cérebro. E aí, pensando no digital em si, a forma de trazer esse áudio para o mundo digital a gente pode tratar essa onda como se ela fosse uma onda discreta, onde a gente tem vários valores, né? Então, a frequência e vários valores. Daí você captura ali, por exemplo, em um segundo eu vou capturar 48 mil pontos, ou seja, 48 mil pedacinhos de espaço ali para fazer essa onda. E aí, outro aspecto importante seria qual o tamanho quanto eu consigo representar o máximo e o mínimo dessa onda. E isso é o que a gente chama de profundidade do bit, o bit depth. Que, por exemplo, usando 16 bits, a gente pode ter 2 elevado a 16 menos 1 números, para representar o mais alto com o mais baixo dessas frequências. E voltando um pouco sobre o vídeo em si, o vídeo e essa coisa que a gente discutiu os formatos brutos conhecidos. Então, por exemplo, se a gente pega essa ideia que eu trouxe de vídeo e coloca um vídeo de 1080p, 60 quadros por segundo, 5 segundos, com 3 bytes para representar a cor, a gente teria para 5 segundos de vídeo 1.7 gigabytes. É coisa pra caramba.
torna inviável o streaming na internet. Isso é um dos motivos do surgimento de tecnologias para lidar com isso. O mesmo pode ser dito sobre o áudio bruto. O áudio bruto, ele tem como é que chama? A noção de ter esse espaço gigante também, a cada 5 segundos, e, por exemplo, para 5 segundos de áudio, a gente gasta 2,8 megabyte. Isso é bastante relevante para o nosso caso. E como que a gente luta com esses dois problemas, que, enfim, tornariam a streaming na internet impossível? O que a gente faz é atribuir ou introduzir uma coisa conhecida como codec. Codec, de uma forma bem simplificada, é um pedaço de software ou hardware que vai comprimir um vídeo ou um áudio. Qual é a ideia disso? É você pegar aquele vídeo da maneira bruta, fazer várias técnicas para tornar ele pequeno. O grande ganho dessas técnicas é pegar algo, por exemplo, que a gente tratou inicialmente, por exemplo, o vídeo 1.7, ele vira 2 megas. Ou seja, depois de ser comprimido, ou um termo mais preciso, codificado, esse vídeo sai de 1.7 GB para 2 megas. Isso possibilita as pessoas assistirem vídeos pela internet, assistir seriados de 1 hora, sem tantos problemas na nossa compreensão de internet. Um outro conceito bem importante também é o de container. O container é como se fosse um agregador dos conceitos que a gente acabou de ver, áudio, vídeo, enfim, é tipo como um invólucro do áudio e do vídeo, onde o áudio e o vídeo vão conviver em conjunto. Normalmente esse container também tem uma especificação, né? Por exemplo, tem container .mp4. .mp4 é conhecido como MPEG-4 parte 14. O áudio foi codificado com o codec AAC. O vídeo foi codificado com o codec H264. E além disso, esse container, ele além de prover esse lugar para onde o áudio e o vídeo ficam, ele também provém metadados, informação de sincronia do áudio e vídeo, você pode pôr legenda lá dentro, enfim, você pode adicionar mais coisas a essa junção de conceitos. Ótimo, agora vamos para a introdução rápida também sobre streaming na internet, já que a gente sabe o que é vídeo e áudio digital, como funciona na internet. A internet, o que a gente faz nós pegamos um vídeo, imagina um jogo de futebol, que tenha 120 minutos, a gente segmenta ele ou quebra ele em 2 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão de tempo, onde a gente quebra o vídeo em pedacinhos de X segundos, por exemplo, nesse exemplo aqui a gente está usando 5 segundos, mas poderia ser 10, enfim. E outra dimensão que a gente quebra é em qualidades ou resoluções ou bitrates. O que acontece a gente cria uma resolução altíssima, uma resolução boa, uma média, uma baixa, uma para celular, quando está com rede ruim. E por que a gente faz isso tudo para entregar vídeo na internet? Tem vários motivos, mas os principais que eu posso destacar ter essa variabilidade de resoluções nos permite com que, caso o seu celular ou sua televisão esteja passando um problema com o Wi-Fi temporário, por exemplo, a sua internet começou a ficar um pouco ruim e depois voltou, o seu tocar o vídeo, ele vai ser suave, você não vai nem perceber, porque ele vai para uma qualidade um pouco inferior e depois volta para superior. Existem outros motivos também, por exemplo, tem dispositivos que não são capazes de tocar um vídeo com uma resolução muito alta. Então, é importante e necessário que a gente tenha uma resolução menor. Então, esses são um dos motivos da gente quebrar esse vídeo em resoluções. E aí, para fechar esse entendimento do que é o vídeo na internet, acho que vale a pena simular como se a gente fosse um player. Então, você sendo um player, a primeira atitude que você tem hoje na internet é buscar o que eu vou tocar e como eu vou tocar. A gente chama isso de manifesto. Por exemplo, eu vou pedir para um servidor o que eu vou tocar. E o servidor vai me retornar o que a gente chama de manifesto, que seria tipo a descrição textual de quais são as opções de resolução que eu tenho, quais são os vídeos que eu tenho ali dentro. O player, diante dessa informação, ele vai ver, olha, o contexto atual que eu estou, com a rede atual, com o dispositivo atual, o vídeo que eu posso tocar, por exemplo, é o 480p, que é uma resolução. Dado isso, eu vou pedir para o meu servidor de novo um segundo manifesto.
Esse aqui é um exemplo só, né? Às vezes tem um só manifesto que resolve isso tudo. Mas a ideia desse manifesto é um arquivo texto que vai ter ali. Esse arquivo texto vai ter links para os vídeos. Por exemplo, 10.ts, poderia ser .mp4. Mas imagina aquele TS ali, cada um daqueles sendo um vídeo. O próximo passo que o player vai fazer é pedir o vídeo em si. Então, agora ele vai, de posse daquela informação que ele tinha anterior, que é a lista de pedacinhos de vídeo para tocar o vídeo, ele vai começar a pedir o vídeo. E aí ele recebe o binário, o qual ele vai fazer o buffer e tocar o vídeo em si. A ideia toda dessa introdução que acabamos de ver é que o streaming ele se apoia totalmente na escala e na infraestrutura do conjunto poderosíssimo que temos, que é a internet e HTTP. Isso é a única forma que a gente encontrou viável até hoje de habilitar streaming na escala necessária para que as pessoas assistam entretenimento pela internet. Ótimo, agora vamos começar de uma forma simples também, para falar um pouco sobre a plataforma da Globo, mas de uma forma geral, o que é uma plataforma de streaming? A plataforma de streaming ela tem o produtor do conteúdo e ela tem o consumidor desse conteúdo. Provavelmente, se você está assistindo agora e você é parte do consumidor, e parte de todo o arquetipo, todas as ferramentas que estamos utilizando aqui para produzir esse vídeo para você, tem a ver com a nossa capacidade de produzir o vídeo. Então, uma vez que esse vídeo é produzido, ele tem ali sua edição, enfim, tem adições de overlays, enfim, várias coisas que eu não domino. O que acontece é que esse vídeo vai ser inserido na plataforma através de uma solução que a gente chama de ingest, é onde o vídeo entra. Após esse momento, a gente faz processamentos com vídeo, cria versões, enfim, e guarda ele num local comum, que aqui eu vou chamar de data store. Do outro lado, o player, o usuário consumidor, vai assistir esse vídeo através do player, que vai acessar esse vídeo através de uma CDN, que vai consumir esse vídeo da CDN através desse data store. E a ideia dessa palestra é dar um foco básico em cada um desses grandes blocos que aqui estão mostrados. A começar pela CDN, que é um ponto importantíssimo para a entrega de mídia digital na internet. Primeiro ponto, o que é uma CDN? A CDN é um conjunto de servidores próximos do usuário final que possibilitam a entrega do vídeo em escala para todo mundo. Na internet, quando você assiste um vídeo, você está diretamente ligado a um servidor, e esse servidor tem que te entregar os bytes, ou entregar toda aquela informação diretamente para você. Uma outra função da CDN bastante importante é cachear o conteúdo para que a gente proteja os nossos sistemas que criam esse conteúdo de uma sobrecarga. Então, ela é a primeira camada para o mundo em si. Então, a ideia é super básica. O player vai pedir um conteúdo para essa CDN vai devolver esse conteúdo para o player e vai, por exemplo, cachear, enfim, fazer outras mudanças. Isso é a visão de uma CDN básica. E aí, eu vou falar um pouco da CDN da Globo. É bom começar sempre respondendo a pergunta que muitas pessoas me fazem, que é, por que a Globo tem a CDN própria? Existem vários motivos para esse cenário, mas eu posso trazer, talvez, os principais, que é o custo. A nossa CDN criada e mantida pela gente, ela tem um custo total menor do que se a gente fosse pagar uma CDN externa. O segundo motivo, eu diria que é a capacidade de customizar a experiência como a gente não vai ter em outro lugar. Então, já que a CDN é da Globo, nós conseguimos criar soluções muito específicas para o nosso negócio. E terceiro, talvez a gente tenha um isolamento e uma exclusividade de conteúdo, ou seja, aquele servidor que a gente entrega conteúdo, ele é exclusivo da Globo. Isso é meio esquisito porque a gente fala em computação distribuída, mas no contexto de vídeo e de streaming, é bastante importante que a gente, em momentos, esteja preparado para momentos de pico, ter uma exclusividade e acesso para poder escoar o vídeo para todos os cantos. No caso da Globo, a nossa CDN, ela tem 2 grandes data centers, em São Paulo e no Rio. A gente tem várias regionais.
a gente tem várias afiliadas e também a gente tem servidores nas operadoras. É como se cada um desses pontinhos tivesse um conjunto ali de computadores que atendem os usuários finais. Então, a nossa ideia é construir essa malha de servidores pelo Brasil todo para que o serviço e os sistemas, para que o conteúdo de vídeo e áudio esteja mais próximo dos usuários finais. Colocando ele em data center, em operadoras, enfim, em vários diferentes níveis de capacidade. Um dos desafios de uma CDN é como entregar o conteúdo. Por exemplo, eu falei para vocês um conjunto de servidores. Um conjunto de servidores preconiza uma ideia de que eu sou o player, qual servidor eu devo pedir esse vídeo? Na história clássica da computação, nós temos alguns algoritmos para balanceamento de carga, como listcon, round robin, hash IP. O listcon seria como onde tem menos conexão, é como se o player mantivesse se o player soubesse qual é o servidor que tem menos conexão e ir para aquele servidor. O round robin seria como o player, a cada momento, pedisse um servidor diferente daquele grupo de servidores. E o hash IP, na verdade, seria como se o player ele fosse sempre ao mesmo servidor por algum motivo. Mas esses modos clássicos de balanceamento, eles não servem para uma CDN normal de vídeo, não sozinhos. Eles precisam ser melhorados ou então incrementados. Na Globo.com, a gente tem um esquema médio complexo para a escolha de uma máquina, e aqui eu vou passar um pouco de como essa decisão é feita. Nós temos os nossos operadores de telecom. Como é que eu faço para escolher uma máquina primeiro? O primeiro ponto para escolher uma máquina não é escolher a máquina em si, e sim escolher, deixa eu voltar aqui para cá, sim escolher qual desses pontinhos eu vou mandar ao usuário. Como é que eu faço essa decisão? Eu tenho um primeiro ponto que é algo customizado, então a gente vai deixar os nossos operadores de telecom, quem mexe com a nossa, tipo, o nosso backbone da internet mesmo, tomar alguma decisão que sobrescreve todas as outras. A gente tem uma contagem de hops, que seria mais ou menos quantos nós tem entre o usuário e o conteúdo, quantos servidores tem entre o usuário e o conteúdo, ou quantos roteadores. A gente tem uma outra definição, que é qual a geolocalização do usuário. O usuário está mais próximo desse ou daquele grupo de máquinas, daquele POP, que eu vou chamar assim. E, por último, a gente tem a saturação do link. O que é a saturação do link em si? Seria o seguinte: o meu servidor, ele tem um cabo de fibra ótica conectado nele, de, por exemplo, 100 gigas. Se o usuário de Goiânia está próximo do servidor de Goiânia, tudo para ele vai bem, mas o servidor de Goiânia está lotado, todos os servidores de Goiânia estão lotados, não adianta mandar esse usuário para lá. Então, essa é a forma com que a gente decide aonde o usuário deveria, em tese, assistir o vídeo. Essa é a forma de escolher aonde ele deveria, não qual máquina. A máquina em si, a gente tem bastante customização no sentido de escolher qual máquina, dado um POP, dado esse conjunto de máquinas, mas que são todos voltados a resolver o problema de caching. São algoritmos para resolver o problema de caching. Caching para vídeo é extremamente importante. E daqui a pouco vai ficar um pouco mais claro essa problemática. Por exemplo, de uma forma genérica, e talvez de alto nível, o modo de se pensar em como distribuir vídeo para um conjunto gigante de servidores seria: eu tenho um vídeo que ele tem baixa audiência. Como esse vídeo tem baixa audiência, o que eu vou fazer é colocar esse vídeo em um conjunto lógico de 2 servidores ou menos ali, só para ter, tipo, eu não vou pôr esse vídeo que tem baixa audiência em todos os servidores, porque não faz sentido. Mas assim que esse vídeo se torna mais relevante, eu vou escalando o número de servidores aonde esse vídeo está. Para que isso? Porque agora eu tenho mais pessoas assistindo aquele vídeo. Então faz sentido eu pagar esse preço de colocar esse vídeo em mais servidores. Até que chega um ponto onde esse vídeo vai estar em todos os nossos servidores, se ele for suficientemente importante para a audiência. E essa é a ideia básica. E por trás disso tudo, surge o simples fato de que a gente quer priorizar o cache dos vídeos, que tem a ver com a performance e a experiência do usuário final. O que a gente quer fazer é pegar os vídeos mais vistos e dar importância para eles de colocar ele num cache mais
caro e mais rápido. Por exemplo, se a gente tem um vídeo que é assistido por milhões de pessoas, é mais importante que esse vídeo esteja ali na memória mais rápida que a gente tenha do que esses vídeos que não são tão vistos. Esses vídeos que não são tão vistos, eles também são importantes, mas eles custam muito caro para a gente manter. Então, o que a gente faz? A gente tem um custo mais barato para colocar esses vídeos mais vistos numa memória mais lenta, e os menos vistos numa memória mais lenta, e os mais vistos numa memória mais cara. Um outro ponto bastante importante e interessante, que normalmente é difícil de ver no dia a dia, é que quando você tem uma CDN, você tem um problema de I/O que não é muito comum. Por exemplo, se eu tenho um nó e tenho um disco só, e esse nó atende 60 mil pessoas, quando eu tenho 60 mil pessoas pedindo requests para o disco, e se esse disco for físico, disco, se ele for um disco mesmo o disco clássico que a gente conhece, que tem que mover a agulha para escolher qual local, qual setor do disco acessar, você vai acabar tendo um problema que o disco em si, ele espera requisições do sistema operacional e vai atender elas. Quando você tem várias requisições, o que vai acontecer é que o sistema operacional vai enfileirar essas requisições e vai atrasar a entrega delas. Então, isso é o que a gente chama de... O computador ele tem processamento, só que ele não vai atender nada porque está esperando o disco ser lido. E uma maneira de resolver isso é você dividir você ter no seu nó vários discos. E como você faz isso? Você pega o seu conteúdo, pega o seu conteúdo e coloca em vários discos. Aí você vai distribuir aquela carga que estava só em um disco em vários discos. No caso específico do Nginx, existe uma forma bem simples de fazer isso, que é utilizando, por exemplo, o Split Client. Isso aqui é uma parte de uma diretiva do Nginx, mas a ideia toda aqui é que você consegue colocar vários discos ali e falar, olha, dada essa URI aqui, faça um split igual para cada disco. Ali eu pus 33 e o resto para outro disco. Então, isso vai ser dividido, os requests vão ser divididos para cada um desse disco, onde eu vou guardar o cache em si. Para quem tem interesse e quer saber mais como funciona isso que eu acabei de falar, esse material do Nginx é uma ótima introdução para caching e nesse nível. Eles explicam com mais detalhe o que eu acabei de falar há pouco. E talvez para as pessoas mais curiosas também, bom saber que a nossa CDN em si, com os nossos computadores, o que roda nela, o que mantém ela, o que roda nela. Basicamente tem o Linux, e de aplicação a gente tem principalmente o Nginx, Lua, alguns módulos em C do próprio Nginx e o Redis também. Um ponto importante para uma CDN, ou para quase todos os serviços, enfim, que se você tiver que manter o seu hardware, é que você tem que sempre olhar em qual hardware eu posso comprar que é melhor e mais barato do que esse. A ideia de, a cada 1 ou 2 anos, você tem que planejar e pensar se vale a pena ou não trocar aquele hardware. O outro fator também que é muito bom e importante é acompanhar de perto os patches de correção de performance, tanto do Linux, tanto das aplicações, porque esses pedaços de software, eles evoluem em constante, então é importante você manter essas melhorias. E, obviamente, para fechar isso tudo, é crucial que você tenha métricas. Por quê? Imagina a CDN da Globo espalhada no Brasil todo com muitos servidores. É muito difícil notar um ou outro erro entrando no servidor. Então, o que você acaba você tem métricas para todos esses serviços que você tem, para você ter uma noção de como a saúde de toda a sua CDN está. Eu listei as 3 mais importantes, no caso da entrega de conteúdo do CDN, qual é a sua taxa de erro, qual que é a latência e qual que é a sua banda, como é que estão essas coisas em relação ao todo. Isso vai ajudar muito a você entender como é que está a sua entrega de vídeo. Um ótimo post sobre isso, um pouco do que eu falei sobre otimizar entrega para servidores ou entrega web, foi feito pelo Dropbox. Esse post é incrível, ele descreve razões, o racional por trás de muitas das decisões que você toma para fazer tuning de servidores para entrega de vídeo com baixa latência e alta capacidade.
Agora, indo um pouco para o player em si, o que acontece é, o que é o player, né? O player é aquela parte onde o usuário vê o vídeo. E no caso da Globo, nós criamos o nosso próprio player, ou nós criamos a nossa própria arquitetura de player para ser mais específico, mas a gente utiliza, por exemplo, os grandes playbacks já disponíveis. O que é isso? A gente utiliza motores para tocar o vídeo que já existem. Então, por exemplo, a gente usa o próprio motor do Android e da Apple, e o próprio motor do HLS, do HTML, quando existe, senão a gente usa ou HLS, JS ou Chakra. E o fato da gente ter criado o nosso próprio player, a nossa própria arquitetura de player, nos permitiu criar uma arquitetura que acomodasse, que acomoda a criação de plugins. Por que isso é importante? É importante porque um player, ele oferece, o player tem essa multifaceta de funcionar para vários momentos. Então, ele tem essa ideia de ter que funcionar sobre o aspecto de usuário final. Eu tenho a usabilidade ali para o usuário, usabilidade visual. Eu tenho a funcionalidade que você não vê, que é o plugin de métricas, por exemplo, eu tenho que saber como é que está a saúde daquele servidor. Eu tenho plugins de Chromecast, que eu vou tocar em lugar, então você tem ele é um sistema muito complexo que a criação de uma arquitetura que concebe você criar sistemas separados e colocar ele como um plugin dentro desse player é bastante poderosa. No caso da player da Globo, você pode acessar, está disponível e aberto através do Clapper, que é a base do player da Globo. Este é o player que nós utilizamos como base do nosso player utilizado para entregar o Globoplay e outros. E voltando um pouco para descrever um pouco mais sobre o player, os desafios dele vão além do que eu falei sobre o X, né? Além dele se acomodar e ter uma interface útil para o usuário, acessível para o usuário e bonita, o player também precisa saber se comunicar com APIs para entender como toca o vídeo, ele precisa de tocar propaganda, ele precisa de enviar métricas de qualidade do vídeo, do usuário, ele precisa de enviar métricas do que está assistindo, do que deixou de assistir, ele precisa se comunicar com a CDN. Então, por isso que eu disse da multifaceta dele. Ele é um componente bastante complexo que lida com esses dois ângulos. Ele olha para o usuário final, mas ele também tem que saber como funciona o back-end de toda essa infraestrutura. E por último, não menos importante, vamos discutir um pouco sobre a parte da entrega do vídeo, ou da entrada do vídeo e processamento desse vídeo. Na Globo, os nossos sistemas de entrada e processamento de vídeos utilizam principalmente esses componentes que eu coloquei aí de uma forma simplificada. Eu não vou passar sobre eles todos, mas aí tem sistemas para processamento de vídeo, para quebrar ele, como eu expliquei no início, tem sistema para criar, para comprimir o vídeo em si, tem sistema para guardar esse vídeo, enfim, e tudo isso, claro, rodando sobre Linux em si. E aí, aquilo que a gente discutiu no início é responsabilidade desse ingestion, desse encode, desse packaging, criar essas múltiplas saídas, quebrar o vídeo em pedaços por segundo e gerar qualidades diferentes para cada resolução. Então, quando você pensa na complexidade que é um vídeo, você tem um vídeo, você tem N resoluções, você pode entregar ele em M formatos, você tem K segmentos de X segundos, e você tem que entregar ele para múltiplos dispositivos. Essa é a parte importante, os dispositivos. Nem todo dispositivo na internet consegue tocar o vídeo como os outros todos. Então, às vezes, você tem uma TV que não é tão boa para tocar um determinado tipo de vídeo, você tem que trabalhar para fazer com que aquele vídeo esteja disponível em todas as plataformas. Isso é muito, muito difícil. E aí, pensando um pouco nos desafios de uma plataforma de ingestion encoding, existe o desafio de upload, né? Porque você tem arquivos muito grandes e você quer velocidade, por exemplo, você tem uma notícia que você quer colocar ela rápida, você tem que subir aquele vídeo muito rápido, você tem que, de alguma forma, ter segurança no seu upload de arquivo. Você também tem desafio de comprimir aquele vídeo, então você tem aquele vídeo que chega gigante, você tem que comprimir aquele vídeo, você tem que prover segurança, você tem que ter um storage que é distribuído e seguro e eficaz para a quantidade de vídeos que você tem que colocar. Você tem que adicionar meta-informações àquele vídeo, por exemplo, o vídeo de um episódio de novela, que episódio é esse?
qual programa, qual novela, quais são os atores que estão lá, quando começa o vídeo, quando tem ali o início e fim do intro para você pular. Enfim, tem um monte de desafios em torno da entrada de um vídeo numa plataforma da Globo. E talvez uma macrovisão não tão bonita assim, você imagina que você tem a câmera ali que está enviando o dado bruto para o encoder, esse encoder vai enviar esse dado comprimido já, semi-comprimido para uma entrada que vai colocar isso numa fila e vai ser processado, vai gerar uma saída que vai para o data store que vai ficar disponível para a CDN buscar o conteúdo lá. E é basicamente isso que funciona uma CDN. Que funciona o ingest. Tem várias outras tarefas relacionadas com essa entrada, por exemplo, a sanitização da entrada. A gente tem algumas, o vídeo tem que ter essa resolução, tem que ter esse aspecto, tem que ter esse frame rate, a gente tem algumas regras que a gente tem que seguir, e se não bater com aquelas regras que a gente espera, a gente vai descartar, ou não descartar, vai dizer que aquele vídeo não está apropriado. Então, tem várias regras para a entrada do vídeo em si. Bem, e é isso. Como você viu, criar vídeos e distribuir na internet é um desafio gigante e é algo que nós fazemos na Globo.com. E nós temos bastante vagas, caso vocês queiram entrar e trabalhar com sistemas como esse que eu descrevi, algum desses sistemas, é só se inscrever ou se entrar no nosso sistema de vagas, que você vai ter acesso tem bastante vagas mesmo em vários times para você trabalhar com ou sistemas diretamente relacionados ao vídeo ou sistemas acessórios que fazem o vídeo ser uma realidade. Por último, eu queria deixar para vocês, está vendo essa tela que tem aí? O meu GitHub, como eu passei no início, ele tem bastante informação sobre várias coisas, mas tem essa introdução sobre vídeo que pode ser interessante para quem quer aprofundar um pouco mais o conhecimento de como funciona um vídeo. E é isso, eu espero que tenha sido útil para vocês. Obrigado, de verdade.